Olá, muito boa tarde para vocês que acompanham a programação da RIC TV. O RIC Séries de hoje irá trazer respostas para perguntas que muitos de vocês fizeram sobre um feminicídio bárbaro registrado em Rio Branco do Sul, na região metropolitana de Curitiba. O assassinato de Isabela Bonfim, a Isa, a adolescente grávida de 8 meses morta com um tiro no rosto. O principal suspeito, Juan dos Santos Martins, o namorado foragido da justiça por crimes cometidos no oeste do estado e que aqui se apresentava como Gabriel. Juan permanece preso preventivamente a pedido da polícia e as audiências do processo estão para ser marcadas no Fórum de Rio Branco. Hoje, nós vamos detalhar os procedimentos na justiça e mostrar em detalhes como a polícia chegou à conclusão de feminicídio, a começar com um detalhamento do local do crime. Do lado de fora, a pequena casa de madeira já demonstrava simplicidade. E vendo por dentro, os sinais de pobreza e falta de higiene ficaram evidentes. O bercinho num dos quartos era o que indicava o bebê que estava por vir. E na parede, a prateleira improvisada guardava o enxoval. Essa última foto publicada na rede social mostrava Isabela já com a barriga bem grande. Ela estava grávida de 8 meses. E o bebê com o rostinho projetado no telão. Repare no detalhe, era menina e o nome já tinha sido escolhido, Ayla Cecília. No quarto da bebê tinha também a cama de casal e o colchão virado para baixo. Foi colocado assim para esconder o que aconteceu naquela noite. Para esconder as marcas que a adolescente de 17 anos, grávida, foi assassinada. Um único tiro, na cabeça, fatal. O casal não estava isolado nessa casa, não. Tem vizinhos aqui para cima, tem vizinhos aqui na linha reta e tem vizinhos aqui para baixo também. Nós conversamos com eles e eles informavam que isso aconteceu à noite, um pouco mais tarde do que agora, por volta das 11 horas da noite. Uma vizinha falou na condição de não ser identificada. Ela e o marido ouviram bem o que aconteceu naquela noite. Meu marido acordou, eu perguntando se eu não tinha escutado barulho assim de tiro, nada. Eu falei, não acordei. Aí quando eu comecei a escutar grito de uma menina, né, gritando socorro, essas coisas. Só que daí a gente não pode fazer nada, a gente não pode socorrer. Que daí o cara já tinha, né, matado a menina e tava, né, segurando a outra ali para não sair gritando, pedindo ajuda, e a gente não pode fazer nada. Esse é um detalhe que deixa essa história ainda mais absurda. A irmã de Isabela estava lá, viu o que aconteceu e a guria tem apenas 13 anos. Essa outra vizinha a acudiu quando ela correu da casa. Na hora que ele fez aquilo, ela pegou e entrou dentro do quarto ali, ele tava com a porta trancada, chaveada, né? Ela pegou e arrebentou a porta, entrou lá e viu a irmã dela morta. E viu a frestinha do vitrô aberto, bem pouca, sabe? Então, ele, né, covarde, fez isso, matou ela e ela entrou no quarto e saiu correndo pedindo ajuda, né? Ajuda pra tentar salvar a irmã dela, né? Mas não deu tempo. Eles brigaram naquela noite? Ele deu de beber eles lá, sabe? Comprou bebida, ele estava bebendo. E naquela noite ele pegou e foi. Entrou dentro do quarto lá e, né? Deu um que tava de bonzinho, certo? As manchas de sangue ficaram na porta do quarto. Uma garrafa de rum estava jogada na frente da casa. Essa mesma vizinha nos repassou uma imagem que circulou nos grupos de WhatsApp. Um homem andando a cavalo pela zona rural de Rio Branco do Sul. Para ela, é o assassino. É ele por causa da roupa que ele passava aqui. Porque a senhora já conhece aquela roupa, é isso? Era assim, ele frequentava, tipo, usava demais aquela roupa passando por aqui, sabe, em frente à nossa casa. Todos o conheciam como Gabriel, um nome inventado por Juan dos Santos. Por que ele mentiu a própria identidade? Porque já responde por outro crime, outro assassinato. Ou melhor, outros 3 assassinatos.
Em maio de 2023, Dorli de Aparecida dos Santos, Wagner Oliveira dos Santos e Valdenilson Sebastião de Pontes foram mortos a tiros na cidade de Reserva, no sudoeste do Paraná, mais de 500 quilômetros de Rio Branco do Sul. Crime brutal que chocou os moradores da cidade e que tinha Juan como principal suspeito. Foi a própria esposa de Juan que o apontou como autor dos assassinatos, pois ela presenciou todos eles. A RIC TV Record teve acesso ao depoimento da até então mulher de Juan, que contou como tudo aconteceu. A menina foi, sentou do lado dele, deitou no colo dele e ele foi, pegou no seio da mulher. Eu peguei e saí de dentro do balcão, porque eu tava dentro do balcão, e fui lá e dei um tapa na cara dele e um tapa na cara da menina. Dorli foi a primeira a ser assassinada. Ela era a sogra do Juan. Ele atirou na minha mãe, atirou dentro da boca da minha mãe. E ele foi no meu irmão, terminou de matar meu irmão. Minha mãe tava falando com ele, minha mãe não tava conseguindo falar, né? Pegou ele, deu um tiro no peito da minha mãe e derrubou minha mãe. Meu irmão ficava ali deitado, já tinha morrido. Valdenilson foi morto depois, enquanto estava dormindo. Ele escutou o disparo, ele atirou, ele lá dormindo. Ele entrou dentro do carro e falou assim, matei mesmo. Juan estava em Rio Branco do Sul há 1 ano. Conheceu Isabela nessa estradinha de terra, que à noite só se vê com a luz forte do carro. Ela tinha o hábito de esperar o ônibus da escola, um igual a esse, que pode levar 1 hora para chegar na cidade. Na época, Isabela morava com o pai e depois da gravidez foi morar com o Juan. Ele está sendo procurado pela polícia. Isabela entrou para a estatística das vítimas de feminicídio. A irmã, traumatizada, não quer nem saber de morar mais na zona rural. Um lugar tido como tranquilo. O esconderijo perfeito para um criminoso foragido. Surge, portanto, um nome importante para a polícia nessa história. Uma testemunha ocular, a irmã de Isa, a menina de apenas 13 anos de idade. Uma personagem que Juan e a defesa logo tentaram desacreditar. Foragido da polícia, ele deu os primeiros indícios da estratégia. É o que a gente vai ver agora. O advogado foi até a delegacia com hora marcada. Não era uma simples conversa com o delegado do caso. Era uma negociação e uma revelação envolvendo o cliente. Localização eu não sei, eu conversei com ele por telefone e a gente está tentando intermediar a possível apresentação dele para ele explicar os fatos. É a versão dele, deixar bem claro isso, não é a versão apresentada pela defesa, mas a versão que ele apresentou para a defesa é que não foi ele o autor do homicídio, tá? Que ele saiu para fechar a porteira, que fica próxima à casa, lá a porteira da fazenda, escutou o disparo e quando retornou, ele viu a menor ensanguentada em cima da vítima. Toda ensanguentada, ambas com sangue no rosto e no corpo. Os áudios que vamos exibir agora foram enviados pelo Juan para o advogado. Ele dá uma outra versão para o que aconteceu na noite da última quinta-feira. Na noite de quinta-feira, eu tava na casa da minha sogra, daí subi pra casa. Tinha uma janta lá, daí eu fiquei lá. Aí a Isa, minha companheira, não quis ficar. Subiu pra casa e minha cunhada morava junto comigo. Tava morando junto. Mas nessa subida que eu subi, eu fui bater um cadeado na frente da fazenda. Quando eu vi, escutei o tiro do revólver. E eu corri. Quando eu cheguei, a minha cunhada tava tudo ensanguentada em cima da Isa. E eu tirei ela de cima, puxei ela pro cabelo. E chacoalhei e perguntei o que tinha acontecido. Ela falou que a Isa tinha se matado. Isa estava grávida de 8 meses. E o relacionamento entre os dois tinha quase isso. Mas qual a razão para, na versão de Juan, Isa ter se matado? E aí, ele faz outra revelação. E eu, na verdade, estava meio envolvido com a minha cunhada também. Ela falou que a Isa tinha se matado, que não estava aceitando o envolvimento de eu com a minha cunhada. E como ela estava grávida, eu fiquei de um mundo para outro. Daí eu só evadi do lugar porque eu já tinha problema. Põe as mãos nela, não dava mais, eu acabou tudo. O carinho que eu tinha com ela e amava ela. Daí na hora que eu puxei a minha cunhada, a Agatha Vitória, o nome dela, ela que falou, não, ela se matou por ciúme de nós dois, nós tá junto. Agatha tem 14 anos, Isabela, 17. E as duas moravam com ele. Essa versão de que Juan
se relacionava com ambas está sendo investigada pela polícia. Na sequência de áudios que mandou para o advogado, Juan confirmou ter uma arma e que essa arma sumiu depois do assassinato da Isa. Só que daí, o senhor veja bem, daí não apareceu a arma e nem as balas. E eu não sei se a minha cunhada apareceu ou não, mas a minha cunhada fugiu também. Daí agora eu não sei se apareceu ou não, porque eu não tô entrando muito em negócio da internet, é complicado. Mas quem escondeu minha cunhada tudo sanguentada, tinha sangue pra cara dela, pro peito dela e tudo, foi a minha sogra. E daí o revólver foi pra onde as balas. A arma é minha, mas tava guardada em cima do guarda-roupa. E nesse dia que eu tava lá, eu tava desarmado. Para encerrar, Juan disse que não pretende se entregar para a polícia. O advogado dele ainda não conseguiu falar com o delegado. A prisão dele foi decretada lá em reserva, já faz alguns anos, na verdade, né? O processo lá está suspenso, aguardando a captura dele. E aqui, provavelmente, o delegado também já deve ter pedido, né? Pelos fatos conforme aconteceram. Então, ele tem essa consciência. E é essa o problema que a gente está tendo nesse momento. Essa negociação, convencer ele, né? A gente tem que convencer ele o que é melhor para ele, para a vida dele, né? Não se sabe por que, se realmente aconteceu do jeito que ele está falando, se aconteceu conforme a autoridade policial tem o entendimento. Então isso vai precisar esclarecer, provavelmente quando vier as perícias, né, do local de crime e a necrópsia do corpo, a gente vai poder ter um esclarecimento melhor sobre isso. Você de casa pode estar pensando agora: a guerra de versões começou, mas a investigação tem mais do que versões. Tem o testemunho de uma vizinha. Nesta entrevista, ela afirmou ter ouvido o tiro e o pedido de socorro. Meu marido acordou, eu perguntando se eu não tinha escutado barulho assim de tiro, nada. Eu falei, não acordei. Aí quando eu comecei a escutar grito de uma menina, né, gritando socorro, essas coisas. O cara já tinha, né, matado a menina e tava, né, segurando a outra ali pra não sair gritando, pedindo ajuda, e a gente não pode fazer nada. O quarto, repleto de sangue, foi periciado. O corpo de Isa também passará por perícia e vai indicar de fato onde foi o tiro fatal. Suicídio tem sinais específicos muito diferentes de um assassinato. Mas Juan não falou com a polícia, deu entrevista. As consequências disso contamos depois do intervalo comercial. É já já. Juan permanecia na mata. A imprensa nacional o chamava de Lázaro do Paraná, uma referência ao bandido que ficou 20 dias em fuga da polícia de Goiás e também do Distrito Federal. A estratégia de Juan era mandar áudios para a televisão e construir uma defesa midiática. Mas ele não contava com uma entrevista. A testemunha ocular do crime falou. A irmã de Isa tem 14 anos e estava na casa deles no dia do crime. A minha irmã estava no quarto do meio, que era o meu quarto. Aí eu pedi pra ela sair de lá. Ela saiu, só que daí eu não fui pro meu quarto. Eu fiquei na sala. E aí sentei no sofá, mexi no celular um pouco depois que eu tinha comido. E eu peguei e escutei o barulho do disparo. O que aconteceu? Você só ouviu o tiro? Não teve uma discussão? Eu não sei se teve discussão porque eu não vi a hora que ele chegou em casa. A menina morava com o casal há 2 meses, desde que decidiu sair da casa da mãe. Ela contou aqui e também na polícia que Juan atirou contra a Isa. Eu abri a porta empurrando. E aí o que você viu? Eu vi a Isa ensanguentada na cama e ele falando que a Isa tinha se matado. Você viu arma? Não. Infelizmente eu não vi nenhuma arma lá. Ele não mostrava arma? Não, eu não vi. Você viu a sua irmã? Cheguei a pegar ela. A hora que ele saiu de lá. Na verdade, a hora que eu voltei lá em cima, eu peguei ela pelo braço assim. Empunhei meu braço por baixo do pescoço dela e ergui ela. Nisso ela só tava suspirando, agoniando. Mas ela chegou a falar alguma coisa? Você falou alguma coisa pra ela? Não. Eu só lembro que eu falei, você tem que ser forte, porque a Ayla tá na tua barriga. Enquanto foge da polícia, Juan gravou vídeos e mandou para o advogado. Negou ter matado a namorada. A Isa
não sei se foi assassinada ou se matou, eu não posso dizer o que foi. Estão falando que tudo fui eu. Não tem nem lógica de ser eu. Porque o carinho, desde quando eu namorei ela, me juntei com ela, sempre cuidando dela. E disse que ela se matou. Apresentou até o motivo: ciúmes da irmã mais nova. Porque qual mulher na vida que aceita o homem ter outra mulher dentro de casa? Ela aceitou eu ter a irmã dela. Eu me envolvi. Uma versão que não colou para a polícia, para o Ministério Público e para o juiz do caso. Laudo do Instituto Médico Legal indica que o tiro fatal contra a Isa foi no rosto. E para o delegado, confirma a tese de homicídio e não suicídio. A irmã de Isa também apresentou o que a polícia acredita ser o motivo para o crime. A Isa pegou e ela me contou. Ela falou, o Gabriel descobriu que eu tava conversando com outro piá. A Isa e esse piá tinham ficado, mas era bem no passado, quando ela nem conhecia ele. E o Juan Gabriel ficou com ciúmes? Sim, ele ficou com ciúme da Isa. E eles chegaram a brigar nesse dia que ele matou a Isa? Nesse dia, brigar, eles não brigaram. Discutiram? Não, só um dia antes. Foi um dia antes que ele descobriu tudo. Você lembra como é que foi essa discussão? Onde foi? Foi lá em casa mesmo. Foi na sala. Ele perguntou pra ela, você não tem nada pra me contar, Isabelle? E ela falou, não. E daí ele pegou e mostrou todas as mensagens que ele tinha no celular dele, todas as áudios. Inclusive ele mandou áudio pro piá xingando ele. Você acha que isso seria motivo pro que aconteceu? Acho. Por quê? Porque ele tinha muito ciúme da Isa. A Isa, ela não podia nem virar o rosto pra ver outro homem, porque ele ficava com ciúme. Um outro celular entrou nessa história. Mensagens importantes para entender a motivação do crime caíram nas mãos da polícia. As mensagens que provocaram os ciúmes. As mensagens que podem ter custado a vida de Isa. O rapaz, pivô dessa crise de ciúmes, trocou mensagens com a outra irmã de Isa. Foi logo após o crime registrado na noite da quinta-feira, dia 5. Ela também queria saber o que aconteceu. O nome dos dois será omitido nesta reportagem. Eu queria saber se você tem os prints que você conversava com a Isabela. Escreveu a irmã. Aí que tá. Eu apaguei naquele dia mesmo. Do nada, o cara me ameaçando. Aí eu apaguei. O cara que o rapaz cita na mensagem é Juan, o suspeito do crime. A troca de mensagens entre Isa e o rapaz aconteceu um dia antes do assassinato. Ele escreveu. Foi na quarta de noite que ele tava se passando por ela. Aí, do nada, disse que era ele e eu tava... que sabia onde eu morava e tudo. Assim, eu entendo. Mas você estava conversando com a Isa desde quando? Eu não tava conversando com ela. Um dia antes eu bebi, tinha separado, aí tinha mandado mensagem para um monte de gente. Aí no outro dia, na quarta, vi que tinha mandado para ela também. Daí que mandei mensagem pedindo desculpa, falando que tava bêbado e não ia acontecer mais. A irmã insiste. Como que começou as conversas entre vocês? Olha, ela tava me perguntando onde eu tava, onde eu morava. Daí, do nada, ele disse que era ele, me ameaçou, daí apaguei as mensagens. A irmã quer detalhes das mensagens escritas pelo rapaz quando ele afirmou ter mandado quando estava bêbado. Mas em algum momento, ela tinha falado de assumir a criança, que ela estava grávida, de querer ficar com ela? Eu não sabia que ela estava grávida. Ele quem me disse nas mensagens aquele dia. Te falar bem a verdade, nunca fiquei com ela, nem um beijo sequer. Aí do nada, o maluco me ameaça. O cerco se fechava contra Juan. O delegado do caso não parava de levantar provas contra ele. E na zona rural de Rio Branco do Sul, a polícia militar chegava a estar cada vez mais perto do foragido. Juan decidiu se entregar, mas antes, falou com a RIC TV. Juan se apresentou longe de Rio Branco do Sul, na delegacia de capturas de Curitiba, junto com o advogado. Justamente quando o assassinato de Isa completa 2 semanas. Você matou a Isa? Não, não devo nada, por isso estou me entregando para provar minha inocência. Mas você matou a Isa? Não. Antes de se entregar,
O Juan fez contato com a RIC TV. Disse que estava disposto a se defender numa entrevista. E foi isso que aconteceu. Não foi fácil encontrar o local combinado na zona rural de Rio Branco do Sul. Na noite escura, nos guiamos por poucos postes de luz. Passamos por pontes de madeira. Não tinha ninguém na estrada para ajudar. E sinal de GPS aqui não pega. Mas no lugar exato, ele apareceu. O homem mais procurado pela polícia da região metropolitana surgiu entre a cerração provocada pelo frio. É a roupa que você tava no dia em que a Isa... Isso, a carça é. A carça é a carça e a camiseta. Aqui é a camiseta. Essa é a roupa que você... do crime. Isso. E não tem nenhuma mancha de sangue aí, não tem nada? Não, o senhor pode olhar. Pode olhar. Só barro, doutor. Só barro. Pode olhar. Já a cena do crime ficou repleta de sangue. No colchão onde o corpo de Isa foi encontrado. Na porta onde marcas de mão ficaram. Para o encontro da noite, Juan não trouxe nada. Estava sem bolsa ou mochila. Disse que passou as 2 últimas semanas sem banho e sem comida. Pois não tive nem de comer, doutor. Tô todos esses dias sem saber o que é um gole de café. Desde o dia 6 até agora, a custo de mimosa e cano. A casa onde morava com Isa e a irmã mais nova dela era simples. Mas não há relatos que faltava o de comer e o de beber. Quando perguntado sobre como conheceu Isa, Juan procurou passar a imagem de um homem respeitador, que depois dos primeiros encontros num ponto de ônibus, procurou o pai de Isa. Na verdade, foi assim. Nós começamos a conversar por mensagem e ela queria que eu saísse no ponto, como ela era de menor. Eu já tinha problema na vida, já sou de maior, nunca quis sair. Aí ela contou pra madrasta dela, a madrasta dela contou pro pai dela. O pai dela veio de atrás de eu na fazenda. E eu fui pedir a mão dela em namoro pro pai dela. E o pai dela autorizou, só falou pra mim, como era chamado na Ribeira aqui, Gabriel, ela é uma menina pra casar. Eu falei, não, eu caso e cuido dela. Menos de 1 ano depois, Juan e Isa já estavam morando juntos. E a gravidez foi consequência. Segundo ele, tudo planejado. Ela queria engravidar. Ela queria esperar o filho nosso, que era pra nós ter. Vocês planejaram? Ela parou de tomar o remédio. E você queria ter filho? Sim, família, doutor. Eu sou pai. Eu lá, como diz lá nos Campos Gerais, eu sou pai. Tem um piazinho, coisa mais linda. Mas você queria ter um filho com ela? Isso, eu queria sim. Então vocês planejaram? Sim, foi. Eu sabia desde o começo, quando ela parou de tomar o remédio e ela engravidou. Você tinha preferência pra ser piá ou guria? Eu queria uma menininha, porque sempre a menininha mais pegada com o pai. Você queria um piá? Não, a menininha. Uma guria? É, porque eu tenho um piazinho. E o piazinho até hoje, graças a Deus. Quem escolheu o nome? Eu escolhi Cecília e ela escolheu Ayla. É o nome que aparece nesta foto, embaixo da projeção do rostinho do bebê. Isa parecia curtir a gravidez. E nesse período, a irmã mais nova dela, de 14 anos, já morava na mesma casa. É a menina apontada por Juan como um álibi para o crime que é acusado. Ela foi primeiro morar junto com nós. Dali passou uns 15 dias, eu contei pra Isa que eu tava me envolvendo, mas a Isa já desconfiava. A Isa aceitou, meio não aceitando. Como é que você falou pra Isa? Eu contei, falei, Isa, eu tô gostando da Ágata e ela vai morar junto com nós e vou respeitar ela, a mesma coisa que eu respeito você. Ela falou, mas que jeito? Eu falei, não, ela vai ser minha mulher também. A Isa, no primeiro dia que eu contei, virou no bicho de brabo. Daí, passou. Mas elas não discutiram, aceitaram? As duas aceitaram? As duas tinham ciúme, Joe. As duas. Uma tinha ciúme da outra. Se uma estava sentada a par, a outra ficava com ciúme. A partir de agora que a entrevista fica um pouco mais dura com ele. Quando ele insiste em dizer que Isa se matou por ciúmes da irmã. Por que não chamou socorro? Ali é só pro WhatsApp, doutor. Eu, na hora, do jeito que eu saí... Mas você pensou em fugir? Não, eu só queria sair do lugar na hora. Pra não sobrar tudo. Para não sobrar toda a culpa? Não, culpa não, porque eu não devo, doutor. Ué, se não deve, por que fugiu? Mas eu só evadi do lugar por conta dos meus crimes. E se a Isa estivesse viva? E se tua filha estivesse viva ainda na barriga da criança? Eu estaria preso hoje, alegre. Não, você poderia ter salvo ela se ligando para um socorro. O tiro quando eu ponhei a mão, doutor, foi
E aí eu não tenho experiência esse tipo de gente, mas a gente mexe com lida de criação, essas coisas, a gente entende. Eu ponhei a mão, aqui já não pulsava mais. Essa comparação expõe o que parece ser falta de sensibilidade. Afinal, está ali em frente à câmera um pai que acaba de perder a mulher e a filha que estava para nascer. Tá me chamando muita atenção que você não muda a fisionomia, você não se emociona. Mas, doutor, eu tô com frio. Você perdeu a esposa e uma filha que... eu chore mais, doutor? O que o senhor quer que eu chore? Capoeirada, helicóptero na minha cabeça, doutor. Aqui tá meio surdo meu ouvido, eu não sei o que entrou no meu ouvido. Eu tô tudo molhado, doutor. Tô tudo molhado. Chorar o quê? É nessa hora que ele revelou pela primeira vez o desejo de se entregar para a polícia. E agora... você tá querendo dizer que não foi você que matou a Isa? Não fui eu, por isso que vou me entregar hoje, porque não fui eu. Mas esse pode não ter sido o principal motivo. Na entrevista, Juan falou algumas vezes que a polícia chegou perto de o encontrar. A Rony bateu agora de tarde com o helicóptero, cruzei o rio, ranquei a roupa, cruzei o rio. Ah, então a polícia militar chegou perto. A Rony, eu vi eles, avistei eles de longe. Um rapaz sincero ou um tremendo mentiroso? Um assassino ou um sujeito assustado? Juan terá a chance de mostrar de fato quem é. Uma chance que a filha não teve e que a jovem Isa começava a descobrir. A essa altura você deve estar pensando, né? Por que é que o Juan deu entrevista? E qual é a repercussão dela para a investigação da polícia? É o que nós vamos contar daqui a pouquinho, depois do intervalo. É rapidinho, a gente já volta. Juan desistiu de fugir, se entregou para a polícia. Em entrevista para a RIC TV, negou ter matado a namorada Isa e contou uma história mirabolante sobre o crime. Sugeriu que a irmã e a mãe da vítima pudessem estar envolvidas. Mas e a polícia? Como é que viu tudo isso daí? Para o delegado, uma investigação simples. Bastou uma testemunha ocular, bastou uma prova técnica. E assim, ele chegou ao único suspeito do crime. Todas as diligências que a gente pretendia fazer e que o decorrer ali das investigações sugeriram que a gente também fizesse, dão conta da participação do Juan como autor de um feminicídio e também do aborto ali do filho esperado pela Isabelle. Mas a motivação que as investigações aqui indicaram é de que teria sido uma crise de ciúmes em razão ali da gestação, que ele tinha dúvida se o filho era realmente dele, se era de outra pessoa. A testemunha ocular é a irmã mais nova de Isa, de 14 anos. A menina estava na casa quando houve o único disparo fatal. Isa tinha 17 anos e estava grávida de 8 meses. O que a irmã contou na entrevista, falou também na polícia. Eu abri a porta empurrando. E aí, o que você viu? Eu vi a Isa ensanguentada na cama e ele falando que a Isa tinha se matado. Você viu arma? Não. Infelizmente eu não vi nenhuma arma lá. Mas a menina só disse isso num segundo depoimento para a polícia. No primeiro, ela mentiu. Disse que entrou na casa e já encontrou a irmã morta. E não indicou um suspeito, não. Você mentiu para a polícia? Sim. Por quê? Porque eu fiquei com medo dele e ele tinha me ameaçado. Ele falou, se você contar alguma coisa para a polícia, você vai ser a próxima. Mas você sabia que isso poderia dar mais problemas para você, porque você estava protegendo um homem investigado de ter matado sua irmã. Eu não estava protegendo ele, eu não sabia que ele era investigado. Eu simplesmente fiquei com medo. Por causa dessas idas e vindas, a menina será ouvida na justiça no mês que vem, com auxílio de um psicólogo, na presença da juíza, da promotora e dos advogados. O delegado informou que esse procedimento é normal e que a polícia não é obrigada a cumprir esse protocolo, a não ser se a menor ouvida fosse vítima de violência sexual ou tivesse menos de 7 anos. O depoimento inicial, dessa testemunha foi, segundo ela, dado ali uma situação de emoção ainda pela perda recente da irmã. Ela primeiro trouxe uma versão dos fatos, no segundo depoimento ela trouxe outra versão e teria dado essa justificativa para a primeira versão.
E daí, na segunda versão, ela conta o que realmente tinha acontecido. Esse depoimento foi colhido, né, seguindo todas as formalidades legais, então, até mesmo para fins de eventual nulidade mais para frente, tudo, poucas chances. Poucas chances de se anular, né? A gente não trabalha com essa hipótese, né? Todo o trabalho legal aqui, processualmente falando, foi feito de forma exemplar, então não há cabimento assim, de nulidade nesse depoimento. Esse novo depoimento da testemunha foi convocado pela defesa de Juan. Mais uma tática, que faz parte de uma estratégia ampla. Juan fugiu da cena do crime, se entregou só 12 dias depois. Mas durante esse tempo, divulgou uma versão própria para o que aconteceu. Em vídeos feitos por celular e mandados para o advogado, disse que Isa se matou. Já na entrevista para a RIC TV, sugeriu que uma outra pessoa possa ter matado Isa. A Isa, não sei se foi assassinada ou se matou, eu não posso dizer o que foi. Estão falando que tudo fui eu. Não tem nem lógica de ser eu, porque o carinho desde quando eu namorei ela, me juntei com ela, sempre cuidando dela, eu devo mesmo, tenho 3 homicídios, eu amo muito, amava as duas igual, a Isa mais ainda, mas eu peço pra que fale a verdade. Mas quando era pra valer, Juan fugiu da raia, preferiu ficar quieto no depoimento para o delegado. A versão dele sobre os fatos é importante, principalmente nesse caso em que ele se diz inocente. Todavia, a estratégia da defesa é exercer o direito de defesa através da mídia e não aqui na delegacia, não nos autos. Então, o que a gente trabalha é o que está nos autos, né? A delegacia, o processo penal, ele não vai se pautar naquilo que é veiculado unilateralmente pela estratégia da defesa na mídia. Então, seria importante, sim, ele trazer a versão dele para a gente, todavia não foi o que aconteceu. Isso faz diferença para o senhor? Com base nos elementos que a gente tem, não. O delegado conta também com uma única prova técnica, o exame que irá atestar como Isa morreu. Nesta entrevista, ele antecipou essas informações, o que o tornou convicto do homicídio. O laudo pericial ele traz a informação de que o tiro foi a curta distância, né, por algumas características ali que esse tipo de disparo deixa na pele da pessoa, na parte óssea da pessoa, né. Então, esse disparo a curta distância, também o orifício de entrada local da entrada do disparo sendo na narina direita, somado ali com o fato da vítima ser canhota, né, uma posição completamente antinatural. Claro que, em se falando, né, de possibilidade, tudo pode acontecer. Ela pode ter se suicidado com aquele tiro, naquela posição. Todavia, não é o que a literatura, o que o laudo pericial indica. A literatura, os trabalhos ligados à perícia, indicam que uma pessoa, quando se suicida, ela faz que tipo de movimento com uma arma de fogo? Sim, geralmente é um tiro encostado, né, ou na região da têmpora, ou na região aqui embaixo do maxilar. Então, esse local de entrada realmente não é indicativo de suicídio. Laudo indicando um tiro característico de homicídio. Testemunho ocular de quem estava na cena do crime. Serão indícios suficientes para condenar Juan? Essa pergunta levará um tempo para ser respondida. O fato é que, para a polícia, serviram para o indiciar por crime de feminicídio e também por crime de aborto. Indiciado pela polícia de Rio Branco do Sul, era hora do Juan acertar as contas com a Justiça de Reserva também. Cadeia Pública de Curitiba, cidade industrial da capital. É aqui onde está preso Juan. É aqui que ele recebeu uma nova notificação da Justiça. Juan se entregou para a polícia na madrugada da última quinta-feira. 12 dias depois da morte de Isa, a namorada grávida de 8 meses. A investigação aponta que ele matou a menina de 17 anos com um tiro no rosto e fugiu da casa onde moravam sem mesmo chamar o socorro para tentar salvar a criança. Depois desse caso, veio a descoberta. Juan já era um foragido da justiça, usava nome falso e respondia por um triplo homicídio em reserva, nos Campos Gerais. Foi por isso que veio a notificação aqui na Cadeia Pública de Curitiba.
Um caso, esse de reserva, assim ó, repleto de coincidências com o de Rio Branco do Sul. Em reserva, Juan também morava com a namorada, uma jovem de 18 anos. No dia do crime, bebeu. Bebeu no bar que tinha como dona a mãe da namorada. Em Rio Branco do Sul, Juan morava com a namorada de 17 anos. No dia do crime, bebeu. E bebeu no bar da mãe dela. Em reserva, a briga que motivou o triplo homicídio começou com uma crise de ciúmes. Juan se engraçou com uma mulher na frente da namorada. A menina foi, sentou do lado dele, deitou no colo dele e ele foi, pegou no seio da mulher. Eu peguei e saí de dentro do balcão, porque eu tava dentro do balcão e fui lá e dei um tapa na cara dele e um tapa na cara da menina. Em Rio Branco do Sul, o assassinato de Isa também foi motivado por ciúmes. Juan desconfiava que a filha não era dele e descobriu que Isa trocava mensagens com outro rapaz. Depois do crime de reserva, Juan fugiu e só falou com a polícia por vídeo. Foi neste depoimento dado para a delegada da cidade na época, dentro do carro do advogado. Você foi para casa, pensou e refletiu, certo? Você acabou de me afirmar isso. Depois do crime de Rio Branco do Sul, Juan fugiu e só se comunicava por vídeo. Fez gravações onde contava a própria versão do que aconteceu com Isa. Na porta da delegacia, negou ter matado a namorada. Você matou a Isa? Não devo nada, por isso estou me entregando para provar minha inocência. Você matou a Isa? Não. Mas na polícia, se negou a falar com o delegado. Em reserva, Juan sumiu. Deu fim à arma que usou para matar as 3 pessoas. Trata-se de uma prova material do crime que poderia ser usada para o incriminar. Mas essa arma é ilegal, você não possui o registro dela, correto? Não tenho. E perdi lá no mato, doutor, na corrida que eu escapei da polícia lá no Novo. Ele atirou na minha mãe, atirou dentro da boca dele. Ele foi no meu irmão, terminou de matar meu irmão. Minha mãe tava falando com ele, minha mãe tava conseguindo falar, né? Pegou ele, deu um tiro no peito da minha mãe e derrubou minha mãe, meu irmão ficar ali deitado, já tinha morrido. Ele escutou o disparo, ele tirou ele da dormindo, ele entrou dentro do carro e falou assim, matei mesmo. No assassinato de Isa em Rio Branco do Sul, até hoje a arma do crime não apareceu. Juan disse na entrevista para a RIC TV que viu uma pistola ser deixada no quarto onde Isa morreu, mas arma alguma foi encontrada pela polícia na casa. 2 cidades, 2 crimes. Seriam só coincidências ou um modus operandi? Repetições de estratégias de quem está acostumado a tentar enganar a polícia. O tempo irá dizer. A partir de agora, Juan terá que se defender também das acusações de reserva. E lá, como aqui, não há nenhum outro suspeito, a não ser o próprio Juan. Não há a mínima chance de Juan responder pelos crimes em liberdade. Ele vai permanecer preso até o julgamento de feminicídio em Rio Branco do Sul e também o triplo homicídio em reserva. E quando isso acontecer, nós vamos contar para vocês. Esse episódio RIC Séries termina aqui. Até uma próxima oportunidade. Tchau!